Tudo bem, gases nobres? Hoje a gente vai fazer uma pequena revisão. Vou explicar algumas coisas sobre a lista de atividades que vocês têm que fazer para a revisão para a prova, beleza? Então é o seguinte, ó, se liga aí no que vai acontecer. Então, primeiro eu vou relembrar alguns conceitos para vocês, tá? Quais são os conceitos? Vocês lembram lá que eu falei para vocês que toda vez que nós tivermos um M é a mesma coisa que mol por litro. É a unidade de medida de concentração mol por litro. Se nós tivermos um molar ou um molar, é a mesma coisa de eu estar pedindo para vocês calcularem ou fornecendo a unidade de medida de concentração. E se ele pedir para você calcular a molaridade, também é igual ao mol por litro, beleza? Então é o seguinte, ó, toda vez que vocês tiverem que calcular, que ele te der a informação 1 mzão, 2 mzão, meio mzão, ele está dizendo que isso é mol por litro, é unidade de medida de concentração. Se ele te dá um molar de mol, de molaridade, ou um molar é igual a mol por litro, também é unidade de medida de concentração. E se ele te falar, calcule a molaridade é igual a mol por litro, certo? Se é igual a mol por litro, significa que vocês vão usar as seguintes fórmulas. Ou vocês vão usar o C é igual ao Mzinho, que é a massa em gramas, dividido pela massa molar vezes o volume, que tem que estar em litros, ou é a mesma fórmula, a mesma coisa, vai ser concentração, mol por litro, é igual ao número de mols dividido pelo volume, certo? Então vamos lá, por que eu tô falando isso? Porque tem uma questão aí para vocês que ele tá te dizendo um número de mols, ele já te fala o número de mols da questão, certo? Então vocês, eu vou até mudar aqui, ó, vocês não vão nem precisar, na verdade, calcular o N, porque ele já te deu o N calculado. Como que a gente faz para calcular o N, que não é o caso nessa lista de exercícios, porque ele já te forneceu o valor? Vai ser sempre a massa em gramas dividido pela massa molecular. Então, vamos lá, ó. Questão 6, galera. Questão 6, ele diz o seguinte, ó. Calcule a concentração molar. Então, ele quer a concentração em mol por litro. Tinha uma solução que apresenta 0,4 mols de KNO3 e 500 ml. Então, o que ele te deu aqui foi o volume. E o que ele te deu aqui foi o N. Ele já te deu o N calculado. Então, em vez de você usar essa primeira fórmula, vocês vão usar a segunda e vão achar também a concentração em mol por litro. A única diferença foi que ele já te deu o N calculadinho, certo? Então, vocês vão pegar e vão jogar no N de transformar o volume de ml para litro e fazer a divisão. Então, essa é a dica, tá? Vamos lá para a próxima dica, que é as unidades de medida, tá? Então, é o seguinte, ó. Toda vez, vou colocar aqui embaixo, no cantinho. Toda vez que eu tiver em ml é igual a unidade de medida de centímetros cúbicos. Só que nós precisamos, quando o exercício pede, quando ele dá as informações, tá? Nós precisamos transformar ele para litro. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar o ml e dividir ele por 1000. E se for em centímetros cúbicos, que é o caso do primeiro exercício, certo? No primeiro exercício, ele te diz que ele tem 300 centímetros cúbicos. Vocês vão pegar os 300 centímetros cúbicos, vão dividir ele por 1000 e transformar para litro. E daí efetuar o cálculo, certo? Então, vamos lá. Primeira dica que eu dei foi a questão das unidades de medida de concentração em mol por litro, que ele pode aparecer o mzão, ele pode aparecer molar, que é de mol por litro, ou ele pode pedir para você calcular a concentração em molaridade. As três são a mesma coisa. Segunda dica é que a fórmula de concentração em mol por litro, ela tem duas maneiras de ser representadas. A primeira é que a gente coloca todas as informações e a segunda é que a gente já calcula a massa em gramas dividido pela massa molar. Então, eu faço separado o número de mols e coloco só no N, tá?
Porém, nessa lista de atividades, ele já fez a gentileza para vocês de calcularem o N, tá? Ele já deu que o N é igual a 0,4. Então, você só vai substituir no N, transformar o volume para litro. Segunda dica foi as unidades de medida de transformação. Se está em centímetros cúbicos, ela é a mesma unidade de medida de ml. Eu vou pegar e vou dividir por 1000, beleza? Então, vamos lá. Então, essas foram as 2 dicas, mas vamos para mais dicas. Dica número 3, eu vou fazer com vocês a questão número 9, tá? Ó, questão número 9, eu vou fazer a leitura rapidinho, vou tirar os dados, na verdade, vocês vão calcular, né? Determine a massa em gramas, então ele quer saber o Mzinho. De hidróxido de sódio, NaOH, então ele te disse quem era o composto, existente em 500 ml, então o volume é 500 ml, de uma solução a 0,2 molar. Molar é o que, galera? Concentração. E isso daqui é a mesma coisa dele falar para você que é a concentração em mol por litro. Então, ele já te deu a informação da concentração em mol por litro. Você vai ter que fazer alguma transformação de unidade de medida? Sim, aqui está em ml, a gente vai dividir por 1000 e vai transformar ele para 0,5 litros. O Mzinho a gente vai encontrar, certo? E, professora, mas está faltando uma informação. Massa molar. Tem como a gente achar a massa molar? Sim, ele disse que é do NaOH. Então, você vai lá, NaOH. Vamos pegar a tabela periódica, procurar o maior valor, que é a massa atômica. Então, a massa atômica do sódio é 23, a massa atômica do oxigênio é 16, a massa atômica do hidrogênio é 1. Como não precisava multiplicar por ninguém, porque é só 1 e 1, você vai pegar e vai somar todo mundo 40 gramas por mol. Então, vamos lá. Eu já tenho o C. Nós já temos o C. Ele pediu para a gente calcular o Mzinho. Eu tenho o composto, que é a massa molar. E também tenho o volume. Então, ó, vou usar a concentração em mol por litro, ou molar. E no exercício, ele já te disse que era a concentração molar. Então, você teria que usar esse daqui, beleza? Aí, vocês vão substituir e resolver. Vamos lá, galera, para a última dica, que é só para rever para vocês a questão da concentração mol por litro quando vocês têm que calcular a massa molar. Então é o seguinte, ó. Toda vez que vocês vão olhar na tabela periódica, vão procurar o valor, certo? Então, ó, vocês vão olhar na tabela periódica, vocês vão procurar a massa atômica de cada elemento. Vão somar ou multiplicar se necessário for. E aí vocês vão encontrar sempre a massa molecular, que é a massa da molécula do composto que vai ser utilizado na solução. Então é o seguinte, ó. O nitrogênio, a massa dele é 14. O hidrogênio, a massa dele é 1. Só que quantos hidrogênios nós temos? 2 vezes 2. Mais o carbono, a massa dele é 12. Mais o oxigênio, que a massa dele é 16. De novo, mais o nitrogênio, que a massa é 14, mais o hidrogênio, que a massa é 1, vezes 2, porque são 2 hidrogênios no final. Então, você vai lá, 2, somando tudo isso aqui, vai dar 60 gramas mol. Então, isso aqui, você tem a massa molar ou molecular, beleza? Então, ó, espero que as dicas tenham ajudado vocês para poder estudar para a prova.